Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos abordar brevemente o modelo atômico de Rutherford. Como nós veremos, o modelo de Rutherford vai trazer algumas contribuições para a compreensão de como é o átomo, o modelo atômico que ele vai propor, traz elementos inovadores, mas como nós veremos, é um modelo que apresenta também algumas fragilidades e, portanto, não vai se firmar como um modelo atômico a ser considerado pelos cientistas como um modelo válido. Na nossa descrição do nascimento da física moderna, nós já estudamos vários cientistas e as suas pesquisas, as suas contribuições. Vimos o efeito fotoelétrico, a explicação do efeito fotoelétrico a partir de uma nova teoria corpuscular para a luz, a ideia do fóton, das partículas de luz, a quantização da luz, proposta por Einstein em 1905. Vimos que o Planck vai propor que a matéria troca energia de forma discreta. Então essa quantização das trocas de energia é uma inovação bastante importante. Ela não foi necessariamente aceita de início, como nós vimos, mas ela vai marcar presença em todo o cenário da física moderna posterior. Vimos o Thomson, as suas contribuições, dentre elas a mais significativa para o que estamos discutindo é a descoberta do elétron, e a partícula negativa que compõe a matéria, e os trabalhos de Röntgen com os raios-x. Então, o que nós vamos ver nesse momento, agora, o próximo personagem a ser estudado é o Rutherford. O Rutherford é um cientista que vai, digamos assim, estar envolvido com os estudos da radioatividade, e dois de seus alunos vão fazer um experimento a partir de uma ideia de Rutherford, e o Rutherford vai então se debruçar sobre os dados experimentais coletados por esses dois cientistas e vai então chegar a algumas conclusões a respeito do átomo. Então, na ocasião em que nós temos os trabalhos do Rutherford sendo feitos, ele trabalha também em parceria com alguns químicos, como Pierre Curie, Madame Curie e Henri Becquerel. São cientistas da química que estão estudando as radiações e o Rutherford está envolvido nesses estudos. Então, nessa época, os cientistas conhecem três tipos de radiação: a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. São três tipos de radiações emitidas a partir de elementos químicos radioativos, como é o nome que eles vão dar para esses elementos, e depois vai se descobrir que dois desses três tipos de radiação são radiações corpusculares, ou seja, são partículas emitidas por materiais radioativos, e uma dessas radiações não é corpuscular, é uma radiação eletromagnética, a radiação gama, que é um tipo de luz bastante energética, bem próximo aos raios-x, mas um pouco mais energética. A radiação beta depois vem a se descobrir que são elétrons, ou pósitrons, o que o pósitron é a antipartícula do elétron, é um elétron com todas as características do elétron, mas com carga positiva, então ele recebe o nome de pósitron. E a radiação alfa, futuramente se descobre que ela corresponde ao núcleo do átomo de hélio, ou seja, são dois prótons e dois nêutrons que compõem esse tipo de radiação. Aqui nós temos três materiais distintos: papel, uma placa metálica e uma parede de concreto, para dar uma ideia da penetrabilidade dessas radiações. Então, os estudos mostravam que as partículas alfa eram facilmente barradas até por uma folha de papel, o que indicava que eram partículas, portanto, bastante robustas e grandes, Já a radiação beta, que são elétrons, por exemplo, eles passam por folhas de papel muito facilmente, mas são barrados por uma placa metálica relativamente espessa. Aí a radiação gama é a mais penetrante, é o tipo de radiação que atravessa a maior parte dos materiais, e para você contê-la são necessárias algumas medidas, como paredes de concreto muito espessas ou materiais de chumbo também muito espessos. Vale lembrar, como já disse há pouco, que a radiação gama ela é similar à radiação dos raios-x, ela é mais energética, na verdade. E os dois tipos de radiação se distinguem basicamente pela forma de serem produzidas. A gente poderia dizer que os raios-x têm uma produção artificial, como nós veremos em uma videoaula posterior, e os raios gama, então, surgem de processos que ocorrem no núcleo atômico. Mas esses cientistas aqui desconhecem esses aspectos. Eles sabem que existem três tipos de radiações e sabem
que algumas são mais penetrantes do que outras, mas não conhecem a respeito da natureza delas. Mas pelas características observadas, o Rutherford vai perceber que a radiação alfa é uma forma de radiação que pode ser utilizada para se investigar a estrutura do material sobre o qual ele incide. Então, ele vai propor para os seus dois alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden, ele vai propor que eles façam um experimento, e o experimento consiste em você ter uma fonte radioativa de partículas alfa, então aqui é um invólucro de chumbo ou de concreto, que protege, né, o ambiente da emissão das partículas, e aqui dentro temos um material radioativo. Esse material então emite radiação para todos os lados e por isso então ele deve ser colocado dentro de um invólucro bastante espesso ou que seja capaz de conter essas partículas. A exceção da parte da frente é onde há uma abertura por onde uma parte da radiação então pode sair. Essa parte da radiação, ao sair, ela então é direcionada para uma fina folha de ouro. E os cientistas, o Geiger e o Marsden, o que eles precisam fazer? Eles precisam fazer a contagem das partículas alfa depois que elas passam pela folha de ouro e localizar em que posição elas se encontram. Então o que eles fazem é liberar as partículas em direção à placa de ouro e então vão fazer a localização, a contagem de onde as partículas alfa vão bater em volta aqui do mecanismo, né, de colisão. Você tem uma tela fluorescente que deixa-se sobre ela uma marquinha quando as partículas alfa ali incidem. Então, com essas marcas fixadas nesse material, nessa tela, os dois cientistas vão então fazer a contagem e determinar os ângulos, né, onde as partículas estão batendo em relação ao ponto de incidência. Então eles vão perceber algumas características, né, que são muito particulares aí desse processo de colisão. E o Rutherford, qual é o papel dele nesse aspecto? Como ele é o orientador desses dois estudantes, são acadêmicos, né, em pós-graduação, ele vai sugerir que eles façam os experimentos e depois vai analisar os dados coletados pelos dois cientistas e vai propor uma interpretação para esses dados. E é a partir dessa interpretação que ele vai propor então um modelo atômico. Então, quais são as conclusões de início que se tira aqui? Bom, a maior parte das partículas alfa passa praticamente sem sofrer desvios muito acentuados. Então, o maior número de partículas era encontrado aqui nessa região oposta à placa e em relação à fonte de emissão. Então passava pela placa de ouro e ia incidir lá no lado oposto à fonte de emissão. Isso indicava então que a maior parte das partículas alfa acabava passando através da folha de ouro. Importante lembrar que era uma folha extremamente fina, muito fina mesmo, a partir da qual você poderia considerar um certo modelo matemático para fazer os cálculos e as comprovações acerca do que estava acontecendo no experimento. Então, os cientistas da pós-graduação, que eram orientados pelo Rutherford, fizeram o experimento, coletaram os dados e o Rutherford propôs um modelo matemático para explicar os dados coletados. Então, a maior parte das partículas aparecia aqui, no lado oposto à emissão, passando através da placa de ouro, mas um número muito pequeno de partículas podia ser detectada em direções, em alguns casos até quase opostas, ou seja, era como se a partícula estivesse batendo e voltando. Então, como essas partículas, embora em quantidade muito pequena, sofriam desvios muito acentuados, o Rutherford percebeu que não seria possível explicar isso através do modelo de Thomson. O que se tinha como modelo atômico na época era o modelo de Thomson, uma massa positiva distribuída ao longo de todo o átomo e pequenas partículas negativas no interior dessa massa positiva. Então as partículas alfa, elas teriam extrema facilidade de passar se os elétrons estivessem bem dispersos e a carga positiva estivesse distribuída numa região grande. As partículas alfa poderiam então passar através do material, que era o que se observava aqui. Porém, haviam essas exceções, algumas partículas que voltavam em ângulos muito acentuados. Elas, segundo as interpretações do Rutherford, deveriam estar batendo em alguma coisa, né? Então,
É daí que vem a ideia do modelo de Rutherford. O que o modelo de Rutherford tem que o átomo de Thomson não tem? A primeira grande mudança que o Rutherford vai propor é que o átomo tem uma região central muito pequena positiva. Era o único jeito de explicar essas partículas que voltavam de forma muito acentuada. Então, o que se vai concluir? Que o modelo de Thomson ele não corresponde a um modelo real dos átomos, ou seja, é algo que não descreve adequadamente a forma como as cargas estão distribuídas no átomo. Ou que os elétrons sejam corpúsculos imersos numa região, né, que chamamos de átomo, ok, mas que a carga positiva do átomo esteja distribuída desse modo, se isso for verdade, não seria possível explicar essas partículas alfa voltando em ângulos extremamente grandes. Então a conclusão que o Rutherford vai chegar é que o átomo de Thomson não é o modelo correto. E o que seria um modelo correto? Aí então os cálculos matemáticos estão sugerindo que a carga positiva, para ser capaz de refletir partículas alfa dessa forma, a carga positiva deveria estar concentrada numa região muito pequena do átomo. Então ele teria um grande espaço vazio com um núcleo positivo, né, a carga positiva concentrada na região central. Então, no átomo, aí são conclusões, né, as cargas positivas devem estar concentradas em uma região central muito pequena, inclusive ele vai estimar o tamanho do núcleo atômico. Não vou dar esses números aqui, porque eles não estão dentro do interesse dos objetivos aqui que nós pretendemos, mas o modelo matemático do Rutherford para resolver para explicar essas deflexões aqui, ele chega à conclusão, leva em consideração que o núcleo realmente é muito pequeno. O que significa explicar esses números aqui? Bom, você tem uma quantidade de partículas aqui e em vários outros lugares e cada uma dessas regiões tem um ângulo, né, de deflexão. Então, no fim das contas, essas informações aqui viram dados matemáticos que podem ser explicados por um certo tipo de colisão aqui que ocorre entre as partículas alfa e o átomo. E para essa colisão resultar nessa distribuição aqui de partículas alfa, o átomo teria que ter uma certa estrutura. Então essa estrutura é que o Rutherford vai propor para explicar os dados experimentais. Então, duas coisas são muito claras a partir dos estudos do Rutherford, que todo átomo tem uma região central muito pequena positiva e que a maior parte do átomo consiste no espaço vazio. Então, a partir daí, do estudo desses dados experimentais dos seus estudantes de pós-graduação, o Rutherford vai então fazer a interpretação, propor um modelo que matematicamente vai explicar os dados e nesse modelo implicam algumas condições. Os átomos possuem um núcleo muito pequeno e positivo, a maior parte do volume do átomo consiste de um espaço vazio e faltava dizer o que os elétrons, ou como os elétrons estariam distribuídos, né? Então ele vai propor que os elétrons giram em torno do núcleo. É a única proposta que pode ser razoável com o modelo, com os cálculos matemáticos que o Rutherford está propondo. Só que daí surge um problema. Na época do Rutherford, a teoria que explicava o comportamento dos elétrons, que era a teoria eletromagnética, ela dizia, ou a partir dela se concluía, que elétrons, num movimento de rotação, como esse aqui em torno do núcleo positivo que o Rutherford está propondo, elétrons, né, se movimentando dessa forma, deveriam emitir radiação eletromagnética. Ao emitirem radiação eletromagnética, os elétrons estariam então perdendo energia, e ao perderem energia, eles não conseguiriam se manter numa órbita circular estável. O que ocorreria é que os elétrons então iriam descrever uma órbita cada vez mais fechada e então colapsar no núcleo. E aí nós teríamos, portanto, um átomo que seria instável, né? Então, o modelo de Rutherford explica os dados experimentais, mas uma questão permanece em aberta, que é o que ocorre com os elétrons no átomo, como os elétrons estão distribuídos.
se eles estão girando em torno do núcleo, como o Rutherford está propondo, eles deveriam emitir radiação e, inevitavelmente, eles iriam colapsar com o núcleo, o que, de certa forma, impede um átomo de ser instável. Inclusive, se faz os cálculos de quanto tempo levaria para esse colapso ocorrer, e ele é um tempo muito curto, ou seja, os átomos não seriam estruturas estáveis, o que, evidentemente, nós observamos ao nosso redor a todo momento é que é o oposto. Os átomos, a matéria é uma estrutura estável, né? A gente constrói as coisas e tem os objetos à nossa volta e eles se mantêm perpetuamente, né? Ou pelo menos eles não são instáveis a ponto de nós termos o colapso, né, da matéria que nos cerca. Então, esse foi um dos problemas que permaneceu em aberto, né? Então, por conta dessa dificuldade aqui, o modelo de Rutherford não foi bem aceito pela comunidade científica. Preferiu-se, inclusive, ficar com o modelo de Thomson, que não se encaixa bem ao experimento de Geiger e Marsden, mas você pode explicar outras coisas. O modelo de Thomson tinha outras utilidades também. E o modelo de Rutherford, claramente, era um modelo que não poderia explicar o comportamento da matéria. Importante ressaltar que o experimento, ele data de 1908, é quando eles fazem os experimentos, e é em 1911 que o Rutherford vai então publicar os resultados dos seus estudos acerca daquele experimento dos seus orientandos de pesquisa. Então, o modelo de Rutherford ele vai permanecer aí como um modelo que tem aspectos interessantes, mas que traz consigo um problema que impede a aceitação desse modelo, que é como explicar que os elétrons poderiam girar em torno do núcleo sem emitir energia e colapsar com o núcleo. A teoria eletromagnética, que era uma teoria muito bem consolidada, firme, já com várias comprovações experimentais, a teoria eletromagnética dizia, ou a partir dela se concluía, que os elétrons não poderiam estar girando em torno do núcleo positivo. Então, a solução deste grande dilema dentro da física foi solucionada por um outro físico chamado Niels Bohr. Então, é o Bohr que vai propor um novo modelo atômico, onde esse problema vai ser solucionado. Mas, curiosamente, resolver este problema vai trazer novos problemas. E aí nós temos toda uma mecânica quântica que vai ser desenvolvida em cima dessa problemática de como é a estrutura do átomo. Então, é isso, até mais.